15. Bem, você já deve ter localizado aí Josué capítulo 15, e nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 19. Nós vamos focar numa porção desse texto. Nós vamos ler esse texto todo. Diz assim: conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Quiriate-Arba, isso é, Hebrom. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebrom os 3 Anaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. Dali subiu contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Quiriate-Sefer. Então Calebe disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou. Por isso Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Dê-me um presente, respondeu. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Assim Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco nesta manhã, através dessa palavra. Senhor Deus, Tua palavra é tão preciosa e nos ensina, e o Teu Espírito vivifica a palavra. A palavra sozinha, ela é capaz de matar, ela é capaz de, ó Deus, nos condenar, mas o Teu Espírito vivifica a Tua palavra. Eu oro para que o Senhor vivifique esta palavra nos nossos corações e nos traga vida através dela. Senhor, fala conosco nesta manhã. Senhor, qualquer distração, qualquer coisa, Deus, que se interponha entre nós e o ouvir da Tua voz, que seja silenciado agora, em nome de Jesus. Seja calado, seja, ó Deus, diminuído para que a Tua voz prevaleça. E que nós possamos sair daqui nesta manhã, Deus, com a clareza de que o Senhor ministrou aos nossos corações. E eu Te agradeço por isso desde já. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, eu queria falar sobre uma história que está aqui nesse texto. Eu estava relendo esse texto essa semana e eu lembrei de uma palavra que o Senhor me deu muito tempo atrás sobre esse texto. Já preguei aqui. Eu até falei para o pastor Zé Roberto, falei assim: pastor, vou trazer uma coisa velha. Está uma repaginada, mas eu vou trazer uma coisa velha. O pastor falou assim: vai lá, porque a Bíblia fala que às vezes a gente traz do bom tesouro coisas novas e coisas velhas, né? Mas eu passei por esse texto e falei assim: Senhor, eu nem lembro exatamente tudo que o Senhor me mostrou aqui, mas eu queria ver outra vez, porque eu lembro de ter achado muito bonito o que o Senhor tinha me mostrado nessa passagem. E o Senhor me mostrou de novo, me lembrou, e eu queria repartir com vocês. Queridos, o que acontece aqui nessa passagem, ela é uma passagem do início de Israel, quando chega na terra prometida. Eles chegam em Canaã. Então eles estão chegando em Canaã, estão conquistando a terra de Canaã, que Deus tinha dado para eles. E nessas histórias que acontecem ali, tem esta da filha do Calebe, a Axa. E essa mulher, ela faz um pedido inspirador. E se eu puder dar um tema para essa palavra hoje de manhã, eu diria que nós vamos aprender com um pedido inspirador. Ela faz um pedido inspirador. Nós vamos aprender com o pedido de Axa nessa manhã. Queridos, ela faz um pedido ao seu pai. Isso está registrado aqui no texto que nós lemos. E eu falei do contexto que era todas as tribos e todas as pessoas se apoderarem das suas terras.
Mas, para vocês verem a importância desse texto, esse texto é repetido de forma igual em 2 lugares, aqui no Velho Testamento. Então, em Josué, nós vemos esse texto, e em Juízes 1, de 13 a 15, eu queria pedir que o pessoal deixasse esse na transmissão ali. Juízes 1, de 13 a 15, nós vamos ver o mesmo pedido, basicamente, de forma igual. A Bíblia registra essa história 2 vezes, de forma igual. E eu fico pensando, por que isso? Essa história é importante. Essa história, ela ensina de forma importante. E nós vemos ali em Juízes, então, capítulo 1, do versículo 13 a 15, que o Otoniel, que era filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou uma terra. E Caleb lhe deu então a sua filha Axa por mulher. E quando Axa foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Dê-me um presente, respondeu. Já que o Senhor me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. E assim Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Essa é a história. Essa é a parte da história que eu queria enfatizar, que é repetida na palavra. Então ela faz um pedido ao seu pai, é um pedido inspirador, e nós vamos aprender com esse pedido nessa manhã. Amém? Então a primeira coisa que eu queria que nós víssemos aqui nesta história, neste exemplo de Axa, é que Axa fez um pedido. Axa tinha um pedido definido. Ela tinha um pedido. Ela tinha um pedido. E esse é o ponto. Primeiro ponto. Ela tinha um pedido. E eu queria te perguntar, qual é o teu pedido? Em 2024, tem um grande pedido que você fez a Deus? Ou 23, 22, o Emanuel fez 5. Mas qual é o pedido que caracteriza você nesses tempos? Nós tivemos essa semana a reunião do grupo de comunhão e tivemos vários testemunhos, foi muito bom, vários testemunhos. E foi bom ver como Deus está atendendo as orações e os pedidos. Emprego novo, emprego na hora certa, o emprego que queria, da opção de 3, o melhor. Vários pedidos atendidos. Que bom. Nós precisamos ter pedidos claros e definidos diante de Deus. De maneira que quando Ele olha para você e fala assim: eu sei o que essa pessoa está me pedindo. E você sabe que Jesus, Ele percebe que esse era um desafio, que nós precisávamos pedir. Então, em um momento, Jesus diz assim: peçam e será dado a vocês. Peçam e será dado a vocês. É um dos ensinos de Jesus. Pede. No outro momento, Jesus diz assim, está em Mateus 7,7. Em João 16,24, Jesus diz assim: até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Esse é um dos ensinos de Jesus. Pede. Você precisa ter diante de Deus um pedido. Em outro lugar da palavra, Tiago 4, 1 a 3, diz assim: de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam em inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm, porque não pedem. Eu creio que quando Tiago faz essa advertência, ele devia olhar para as pessoas ali e ele viu o seguinte: esse pessoal está brigando entre si pelas mesmas coisas, eles querem as mesmas coisas e ficam brigando uns com os outros, fazem guerras, brigas entre si, porque eles queriam as mesmas coisas. Tem cheios de paixões que guerreavam dentro deles. A guerra que começava dentro, passava para os relacionamentos, cheio de guerras, brigas. Cobiçam coisas. Eles queriam coisas, mas não tinham as coisas. Por que não tinham as coisas? Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Percebe?
vivem lutando e fazendo guerras. Não têm, porque não pedem. Então, primeiro ponto, querido. Tenha um pedido diante de Deus. Tenha um pedido. Tenha um pedido claro, definido. O que você quer diante de Deus? Tenha um pedido. Não tem, porque não pedem. Então, qual é o seu pedido? Esse é o primeiro ponto. Axa tinha um pedido claro. Ela tinha um pedido claro. Ela foi diante de seu pai e disse assim: pai, eu quero um presente. O Senhor me deu as terras do Negueb, eu quero água com fonte. Eu quero terra com fontes. Eu quero fontes. Ela tinha um pedido. Em segundo lugar, ela acessa a graça. Ela acessa um favor que ela não merecia. Ela acessa a graça. E eu vou explicar isso. O povo estava dividindo a terra entre todas as tribos. Entre 9 tribos e meia. 2 tribos e meia tinham pegado terras do outro lado do Jordão. E agora lá na terra de Canaã, eles tinham que dividir terra entre 9 tribos e meia. E Deus ordenou uma forma de dividir essas tribos. Era por sorte. Eles iam sortear, isso está na palavra. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Então, como é que as pessoas estavam recebendo terra? Por sorteio. Por sorteio. Era o que coube. E, querido, se você for ver, muito do que você tem hoje é basicamente ali o que te coube. O que as circunstâncias proveram, e há uma porção que é sua, por sorteio. Sorte. A gente pode falar disso, mas era assim que Deus ordenou, que fosse dividida a terra. E há uma porção do que nos acontece que tem a ver com isso. Talvez alguém de vocês faça um cálculo e fale assim: puxa, bem que eu podia ter nascido em Miami. Eu podia ter nascido filho do sheik em Dubai, mas você nasceu aqui em São Paulo, na sua família. Essa foi a sua sorte. E muito do que nós temos, queridos, tem a ver com isso. É aquilo que nos caiu, é a porção que nos foi dada. E era assim que estava sendo distribuída a terra entre eles. Mas há uma exceção que acontece aqui. Muito curioso que tudo era por sorteio, até que aparece o Caleb. E o Caleb, ele fura toda a previsão. Ele vai no Josué, que era o chefe, e diz assim: Josué, é o seguinte, eu tive aqui, e quando eu tive aqui como espia, Deus me prometeu uma terra. Eu quero a terra que Deus me prometeu. Então ele fura a questão do sorteio, e ele vai reclamar uma terra que era para ele por promessa. Então, o pai de Axa, ele reclama uma terra que era dele por promessa. Não entrou no sorteio isso. Então ele pede aqueles montes que ele tinha visto, que Deus tinha prometido antes. Mas mais alguém tem uma ideia diferente. A filha do Caleb, esta Axa. Então ela vai até o pai, e ela vai até o pai e fala assim: pai, eu quero um presente. Eu quero fonte. Eu quero um presente. E ela pede então ao pai um presente. Queridos, ela merecia por direito aquele lugar? Foi sorteado para ela? Não. Mas ela foi pedir, ela foi acessar a graça. E tudo que ela fez esforço para ter aquele lugar? Não. Ela mereceu ter aquele lugar mais do que os seus irmãos. A Bíblia conta que Caleb tinha outros filhos. E além de Caleb, tinha os primos, tinha os outros, os filhos dos outros. O próprio esposo dela conquista, entre aspas, uma terra. Mas Axa, ela vai acessar a graça. Ela vai pedir um presente. Então, queridos, isso nos ensina. Nós podemos acessar a graça de Deus. Você pode pedir por coisas que você não merece. Amém, queridos? Faça isso. Aproveite a graça de Deus. Muitas vezes nós vamos diante do Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu quero um presente. Você pode fazer isso. Axa fez isso. Amém. Terceira coisa.
Eu não sei se isso aqui está na ordem certa, queridos. Eu fui dormir 1h, terminando. A Tati foi 2, porque ela estava preparando lembrancinhas para o grupo de comunhão. 2h, glória a Deus. Que bênção. Eu já estava dormindo há 1h. Mas glória a Deus, alguém tem que trabalhar. É uma bênção, glória a Deus. Terceira coisa que nós aprendemos com Axa. Axa respeitou a autoridade e os relacionamentos da família. Ela respeita o relacionamento familiar. Queridos, nós temos falado sobre família, e é curioso como o Senhor agora começa a mostrar coisas relacionadas com família na palavra. Mas Axa, primeiro, ela tem aquele desejo por aquele presente. Sabe o que ela faz? Ela vai até o esposo, e a Bíblia diz aqui que ela insistiu com o esposo. Ela vai até seu esposo e diz assim, olha, ela vai convencê-lo a fazer aquele pedido. Porque aquilo significava uma mudança de lugar, uma mudança de família. Aquilo significava uma situação nova. Então, Axa, ela convence o esposo. Ela vai até o esposo, respeitando o esposo. Então, ela convence primeiro o seu esposo de que ela ia fazer aquele pedido ao pai. Percebe? Ela respeita o esposo, a autoridade do esposo. Ela percebe a autoridade do seu esposo. Então, ela respeita os relacionamentos da família. Ela não atravessa tudo. Inclusive, até mesmo com seu pai, ela respeita seu pai, no sentido de que ela vai fazer um pedido ao seu pai. Ela vai fazer um pedido ao seu pai. Então, ela respeita, a autoridade, do seu esposo, a autoridade do seu pai. E o texto diz exatamente assim, que ela persuade o seu esposo. Percebe? Tem um lugar para isso. Vocês, esposas, tem espaço para isso. Você pode persuadir seu esposo de algo. Mas, querido, reconheça aquilo que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu um sacerdote sobre a casa. Deus estabeleceu esses relacionamentos de uma forma que vai trazer bênção se você os respeitar. Se você pedir seu conselho, se você pedir a bênção, se você conversar sobre as decisões que têm que ser tomadas, persuada seu esposo. Respeite essas dinâmicas que Deus estabeleceu. A palavra do Senhor diz assim, honra. Vós mulheres, esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Deus estabeleceu assim, não foi? Então, querido, siga o princípio do Senhor. Isso não significa que você não vai chegar a pontos bons. Axa chegou. Percebe? Mas respeite isso. São relacionamentos de família importantes. Siga esses princípios. A palavra também diz assim, sobre relacionamentos de família, fala que o filho, honra seu pai e sua mãe. Honra seu pai e sua mãe, filho. Para que te vá bem. Para que te vá bem. Você quer ir bem, você é filho, você quer ir bem, honra seu pai. Axa honra o pai. Ela não bate na porta e fala assim, pai, eu quero as terras aí. Olha, eu escolhi essa terra. Não, ela vai até o pai respeitosamente e pede um presente. Percebe? Que honra que tem, pai. Eu vim aqui pedir um presente. Eu queria terra com fonte. Filho, honra seu pai. Olha a promessa que está embutida nisso. Para que tudo te vá bem. Primeiro a Bíblia diz assim, Efésios 6 diz assim, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. É justo que você obedeça a seu pai. É justo. Ele é seu pai. Percebe? Honre seu pai e sua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. É uma coisa que traz uma promessa. Para que te vá bem, tenhas vida longa. Querido, você quer ir bem? Obedeça seu pai e sua mãe. Obedeça seu pai e sua mãe. Honra e obedeça seu pai e sua mãe. Então, Axa, respeita seu pai, respeita seu esposo. E, queridos,
Isso vale para os homens. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, nós lemos isso esses dias, com os nossos queridos aqui, aí foi tão bom. A palavra diz assim: marido, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra. A gente tem que tratar, nós maridos temos que tratar a mulher com honra também. Não é só a honra do esposo da esposa para com o esposo. Como parte mais frágil e cordeira do dom da graça de Deus, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Nós estávamos até ali falando, né? Querido, quer que as suas orações vão bem, trata bem sua esposa. Se você tratar mal sua esposa, Deus bloqueia você, suas orações ficam interrompidas. Ah, queridos, volta e meia eu penso nisso, quando dá um BO, e aí fala assim, é melhor consertar, senão de nada adianta orar nesse dia. De nada adiantam nossas orações quando a gente não trata bem a esposa. É o princípio da palavra. Quer que as suas orações vão bem? Trata com honra a sua esposa. Então, são os relacionamentos da família. Olha como tem impacto sobre nossas vidas de oração. Deus instituiu dessa maneira. Mas a quarta coisa que esse pedido nos inspira é que Axa, ela faz um pedido com fé. Ela faz um pedido de forma insistente, com fé. Desde quando nasce a ideia no coração dela, desde quando ela tem ideia até esse pedido, ela sustenta uma posição de fé, queridos. Uma posição de insistência. Vejam, ela vai até o esposo. A Bíblia diz aqui que ela persuade o esposo. E eu não sei como foi essa conversa, quanto tempo de persuasão, naquela época mais machista um pouco do que é hoje. Como é que foi essa persuasão do Otoniel? Como é que será que foi isso? Nós não temos esse relato. Mas ela faz o que é preciso para persuadir seu esposo. E o curioso aqui dessa história é que, se a gente for ver dessa história, ela persuade o esposo e quem vai fazer o pedido é ela. Então ela chega num ponto que ela convenceu o esposo de que, ok, o esposo concordou com ela. Mas eu imagino que, nesse ponto, o esposo falou assim, tá bom, vai lá você, faz você o pedido. Porque quem vai é ela. E a Bíblia diz que ela vai de jumento. E é curioso, a gente precisa, eu achei bonito de ver isso desta vez. Porque ela vai de jumento. E eu não tinha entendido ainda bem essa questão de que o texto descreve exatamente assim, que Axa desce do jumento e faz o pedido. Eu falei assim, tá, o que tem a ver isso? O que isso diz? Queridos, o que acontece aqui é que o Otoniel conquista a tal terra que o Caleb propôs. Ele falou assim, olha, quem conquistar Kiriat Sefer, casa com a minha filha. E ele vai lá e conquista Kiriat Sefer. Ok? Conquistou Kiriat Sefer. E ele ganha o quê em troca? A filha do Caleb. Só que uma vez que ele ganha a filha do Caleb, que terra ele ganha? A terra do sorteio. E o que cai para ele? As terras do Negueb. Ela diz isso aqui. Pai, tu me deste as terras do Negueb. E Negueb, queridos, Negueb é deserto. Negueb é terra seca, é deserto em Israel. Existe até hoje. Depois eu queria que você desse um Google aí, dá uma olhada lá nas terras do Negueb. Seco, deserto. Foi o que caiu para ela. Ela não ganhou Kiriat Sefer, ela ganhou as terras do Negueb. E o Negueb, depois, dá um Google Maps, pode ir lá. Põe Negueb e depois põe Kiriat Arba, que era onde estava o Caleb, a terra do Caleb. E se você puser isso no Google Maps, você vai ver que dá umas 28 horas de caminhada. Então ela sai da terra dela, lá no deserto, no Negueb, e vai até Kiriat Arba, queridos, de jumento. No Google Maps não tem quanto tempo demora de jumento, não tem lá a opção jumento. Podia ter, né? O pessoal atualiza, né? Só tem um carro, transportes, ônibus. Não tem jumento. Mas jumento não é muito rápido. Não é muito rápido. Na cavalo é uma viagem. Então, Axa sai de lá da sua terra e vai até
o pai de jumento, e ela então desce do jumento. Percebem a insistência, o que tinha envolvido aqui, a fé que essa menina tinha, de que havia uma possibilidade dela conseguir então terras com fontes. Então ela mostra a sua fé, ela vai pedir o seu presente. Ela estava posicionada, amém, queridos? Então, ela insiste com fé. A palavra ensina insistência, ensina que nós precisamos persistir. Há alguns pedidos, queridos, que eles vão vir com a sua posição, com a sua insistência, com o fato de você se deslocar para orar às vezes. Sabe, queridos, eu creio que ela veio naquele caminho, meditando, orando já, mas ela leva um pedido. A gente vê Jesus subir um monte para orar, sabe assim? Quando você separa um tempo para fazer um pedido a Deus, de forma que aquilo fica marcado. Eu lembro do irmão, esses tempos atrás, falando assim, olha, minha vida mudou, quando num aniversário meu, eu decidi comemorar meu aniversário no monte, eu fui para o monte orar, e ele falou assim, daquele dia eu senti que a minha vida começou a mudar. Mas percebe, a determinação de mudar de posição, falou assim, eu vou fazer um pedido a Deus, eu vou fazer um pedido, eu creio nesse pedido, eu vou me mover para fazer esse pedido. Sabe, queridos, às vezes na sua vida de oração, você vai ter que separar tempo para orar, tempo para pedir, tempo para estar com Deus. Isso é uma demonstração de fé. Talvez você precise ir até um lugar calmo, quieto, bom para orar. Faça isso. Jesus fazia isso. Axa fez isso. Ela se desloca para fazer um pedido. Então ela faz um pedido com o pé. Quinto lugar. São 7. Quinto. Eu creio que ela se baseia numa promessa. Havia uma promessa para todos. E eu creio que ela conhecia a promessa. Vamos ler. Eu queria que você abrisse comigo Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8. Dos versículos 6 a 9, nós vemos uma promessa aqui. E essa era uma promessa para o povo, quando eles entrassem na terra. Vejam o que diz a palavra. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, temendo e andando nos seus caminhos. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de água e de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, de videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Isso estava afirmado. Deus disse isso para o povo. Deus disse, olha, vocês vão para essa terra é uma terra boa, cheia de riachos, de tanques de água e de fontes que jorram nos vales e nas colinas. É cheia de fontes a terra que vocês vão, é cheia de fontes. E quando Axa recebe a sua terra, o que ela vê? Deserto. Ela vê um lugar sem fonte. A terra que lhe cai é um lugar sem fontes, queridos. E eu imagino, a juventude de Axa com suas primas, com suas amigas, e eu imagino, quando nós entrarmos em Canaã, olha, nós vamos para Canaã, meu pai já sei, meu pai vai pegar um pedaço de terra lá, e nós vamos entrar naquela terra, e eu vou ter meu pedaço de terra com fontes. E ela sonhava com aquilo, e ela pensava assim, Deus prometeu que vai ser com fontes. Era uma promessa. E quando ela chega, ela casa, ela vai para um lugar que não tinha fontes. E aí, ela deve ter sentido um pouco de decepção e falou assim, não, isso não vai ficar assim. A palavra tem promessa, Deus prometeu. E ela vai atrás da promessa, baseada na promessa, ela tinha confiança. Eu creio que isso compôs a determinação de Axa. Isso compôs aquela decisão de convencer seu esposo, de ir pedir seu presente, de crer. Ela tinha uma promessa, Deus tinha prometido, a terra que vocês vão é boa, lá vai ter fontes.
Ela não viu de início, mas ela falou assim: Deus prometeu, eu quero minha terra com fontes. Então, queridos, eu imagino também Axa, naquele dilema, antes de receber a palavra do seu pai, antes de receber a terra. Imagine ela, o dilema dela, falou assim: pera, mas o sorteio que me coube foi esse. A palavra vai ter que ser, foi o sorteio que me coube, é o que tem. Não sei se é justo, porque meus irmãos pegaram lá aquele lugar e tal. Deve ter passado tudo o que é normal passar na cabeça de uma pessoa. Assim, será? Mas, acho que era a vontade do Senhor essa terra sem fontes. Mas Deus prometeu. E a promessa, eu creio que compõe essa movimentação de Axa, né? Ela vence, né, os entraves entre ela e a realização daquela promessa, e ela vai até fazer o seu pedido. A tua palavra diz, querido, você tem caminhado com promessas do Senhor? Quais são as promessas do Senhor que você tem se agarrado? As quais você tem ido para cima e para baixo, com elas, crendo nelas, e dizendo assim: Deus, eu não vejo, minha terra está seca, mas a tua palavra diz que eu vou vivenciar de terra com fontes. O Senhor está me levando para uma terra de bênção, uma terra de próspera. O Senhor tem para mim, a tua palavra diz isso, e eu quero isso. Queridos, agarre as promessas de Deus, caminhe com elas, se mova por causa delas e creia nelas. Nós cantamos isso. As promessas do Senhor, elas vão se cumprir. Nós cantamos isso nesse momento de louvor, agora há pouco. Sexta coisa, Axa conhecia seu pai. Axa conhecia o coração do seu pai. Ela conhecia a bondade do seu pai. Ele agiu por justiça, ela ganhou o Negueb, provavelmente ela entrou no sorteio ali. Mas ela conhecia o amor do seu pai. E, queridos, isso nos mostra que nós precisamos conhecer o amor do nosso pai. Nosso pai nos ama, nosso pai tem coisas preciosas para nós. A palavra do Senhor diz assim: portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Percebe? Quanto mais. Seu pai está desejoso de atender suas orações, querido. Se nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas, Deus, queridos, nosso desejo, eu vejo com os meus filhos, meu desejo é dar o melhor, é que eles tenham o melhor, é dar o melhor para eles. Você que é pai, você sabe isso. Quanto mais nosso pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tem uma condição, precisa pedir, queridos, mas o nosso pai, ele tem esse coração. Na outra versão desse versículo, em outro momento, Jesus diz assim: quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que pedirem. Há coisa boa, o Espírito Santo aos que lhe pedirem, mas o coração do Pai. E, queridos, ela conhecia o coração do Pai, vai até o Pai, desce do jumento, o Pai pergunta: o que você quer? Né? Imagina o Pai ela vindo de viagem com o jumento, chegando com o jumento, a hora que ela desce, o pai meio que diz assim: o que você veio fazer aqui? Ou o que você quer, filha? Ela faz o pedido, prontamente o pai diz. O pai dá para ela as fontes superiores e as fontes inferiores. O pai dá fontes de dois tipos, as que estavam em cima, as que estavam embaixo. O pai dá fontes no plural. Querido, o coração do pai em relação a você é atender seus pedidos. Sabe, queridos, o pai te ama. Pai te ama. Às vezes eu converso com as pessoas sobre a vida de oração e o que elas pedem a Deus, e às vezes eu ouço isso. Deus tem mais o que se preocupar. Deus tem mais que se preocupar com outras pessoas. Deus está ocupado. Deus está ocupado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ele não está ocupado para você. Vai até Ele. Ele quer ouvir sua oração, seu pedido. Provavelmente,
Não temos, porque não pedimos. Mas ela conhecia esse coração do seu pai, foi até ele e recebeu aquilo que pediu. Última coisa, ela faz um pedido bom. Sétima coisa, ela faz um pedido bom. Ela faz um pedido bom. Quando nós lemos agora Tiago, o texto diz assim, de onde vêm as guerras, as brigas, né, que nós lemos agora? Não vêm das paixões, vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Não têm, porque não pedem. Então, primeira coisa, não tem porque não pedem. Mas depois ele segue ensinando e diz assim, pedem, mas não recebem porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Pedem mal. Eu não sei você, mas eu tenho alguns arrependimentos de alguns pedidos, de algumas vezes que eu desperdicei pedidos. E uma delas, eu vou ser bem honesto aqui. Um dia, eu marquei com um dos pastores da nossa igreja para ter um encontro com ele. E eu fui lá, nesse encontro com esse pastor. E esse pastor, eu vou pôr assim, algumas pessoas vão entender bem essa fala. Mas esse pastor tinha um negócio. E naquela época eu estava ali lidando, pensando em negócios, cabeça com negócios. E eu fui até ele, ver como é que ele fazia aquilo dos negócios. Querido, não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema nisso. Só que acontece, e eu fui, e eu gastei uma tarde ouvindo, e ele falando como é que ele lidava com aqueles negócios. Gente, está tudo bem com isso. Acontece que aquele homem de Deus era um homem usado nos dons do Espírito. Era uma pessoa de dons, era uma pessoa cheia do mover do Espírito. Eu saí, fui embora, e passaram uns tempos, e o Espírito Santo ministrou meu coração. Gastou bem seu tempo. Você foi lá aprender como é que faz negócio. Mas aquele era um homem que tinha uma unção. Percebe? Gastei uma chance. Aprendi. Espero que tenha aprendido bem. Mas percebe, queridos, às vezes a gente desperdiça pedidos. Hoje é um dia especial para algumas pessoas. E eu acredito que tem muita gente hoje que deve ter ajoelhado, feito figa, se dobrado. Sabe o que eles estão pedindo? Que o Corinthians ganhe o jogo. Eles estão gastando. Eu gosto, sabe dos desenhos assim? Eu não sou muito disso. Mas eu gosto muito daquela historinha do mágico da lâmpada, que você faz 3 pedidos. Você esfrega e faz 3 pedidos. Eu acho essa historinha maravilhosa, porque, embora seja uma historinha, nós fazemos isso com Deus. A gente chega diante de Deus, Deus está assim olhando e fala assim, o que você quer? E muitas vezes nós não temos um pedido, outras tantas nós temos um pedido ruim. E gastamos. Como se tivesse esfregado a lâmpada e pedido uma besteira. Igual as piadas, né, que falam sobre isso. Mas ela tinha um pedido bom. Ela pede terra com fontes. Ela queria um lugar que ela pudesse cultivar, ser frutífera, avançar, que a família dela pudesse ter ali lugar de plantação, lugar para os animais, lugar de produção, de avanço, de crescimento para ela, para a família dela. Ela pede um lugar de produção, de frutos. Água, queridos, é lugar de plantação, é lugar de prosperidade, de você poder semear coisas e vê-las crescer. São as fontes. E nós precisamos aprender a pedir. E eu creio aqui, queridos, que nós muitas vezes chegamos diante de Deus com pedidos menos bons, e Deus quer que nós melhoremos nossos pedidos diante dEle. Em um momento, os discípulos vão a Jesus e falam assim, Senhor, o que o Senhor ora? Ensina-nos a orar, o que o Senhor pede? E Jesus ensina. Está lá. Ótimos pedidos, ótimas conversas a ter com Deus, pedidos perfeitos. O Senhor Jesus ensinou. Não é uma reza que Ele ensina ali, Ele ensina coisas que a gente precisa conversar com Deus. Assim, Senhor, eu preciso de pão para hoje. Senhor,
Senhor, venha o teu reino sobre mim e minha família, venha a tua vontade, eu quero saber a tua vontade, Deus, me mostra qual é a tua vontade para mim, para a minha família, seja feita a tua vontade na minha casa. E nós precisamos aprender. Essas fontes, e eu queria trazer aqui só mais uma questão aqui, a forma de ver esse pedido de Axa, esse pedido bom de Axa. Ela pede então fonte. E a palavra, quando nos fala de fontes, Isaías diz assim: com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. A palavra diz aqui que existem fontes da salvação. Existem fontes de Deus para nós. E eu creio que a palavra de Deus é uma dessas fontes. A palavra de Deus é um lugar, é uma fonte de salvação. Aqui estão as promessas, aqui está o coração do Pai, aqui está como é nosso Pai. A palavra é um lugar de fonte, é uma fonte de salvação. Querido, ache alegria, tire com alegria água da palavra. É uma fonte. Tire daqui água para você se alegrar. A palavra do Senhor diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Sabe por que refrigera? Porque vem essa água que refrigera a alma. Numa época desse ano, eu passei por alguns problemas, e o que ajudou a minha alma foi a palavra. Se eu preciso mais tempo com a palavra, fui lá, achei o que eu precisava achar, me enchi da alegria que vinha da palavra. A palavra é uma fonte de salvação. Percebe? O Espírito Santo é outra fonte. Queridos, uma das coisas que o Senhor me desafiou esse ano era caminhar com o Espírito Santo, em comunhão. Ele é uma fonte de salvação, queridos. Você pode conversar com Ele. Quantas vezes eu acessei Espírito Santo, eu preciso de uma sabedoria para esse momento aqui agora. Espírito Santo me assiste, Espírito Santo me ajuda agora. É uma fonte, né? A palavra em Romanos 5,5 diz: essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. O Espírito derramado, percebe? É uma fonte, derramado. É uma fonte, o Espírito Santo é uma fonte. Sabe quem é mais fonte? Seus irmãos são fonte. Seus irmãos são fonte. A palavra do Senhor é assim: que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus quer saciar sua sede através do seu irmão, nos grupos de comunhão, no relacionamento com eles. Eles são fonte de bênção. Então esteja perto deles, esteja próximo e acesse essas fontes. Deus quer ministrar. Eu estou indo para o final. Mas ontem, uma irmã do nosso grupo de comunhão está passando por um problema muito difícil. E um casal ligou para ela, lá onde ela está, nesse momento difícil, e trouxe a água que ela precisava. Conversaram com ela, ministraram para ela, oraram, irmão Luciano e Adriana, ligaram lá para ela e trouxeram a água que ela precisava. São as fontes. Percebe, queridos? Então Deus quer ministrar através da igreja, através do seu povo. Mas eu preciso falar da principal das fontes. Principal das fontes. João 7,37, a palavra diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa é a origem de todas as fontes. Jesus é a fonte de onde nós precisamos beber, queridos. Eu não sei onde você bebe, onde você sacia a sua sede. Eu não sei se você sacia a sua sede com coisas, outras. Mas a principal das fontes, que dá origem às fontes de toda a salvação da palavra, Ele é a palavra, é Ele que nos dá o Espírito, é Ele que permite a igreja, é Jesus. Eu queria te desafiar: se você não bebe dessa fonte, passe a beber da fonte que é Jesus. Amém, queridos? Ele convida você: se alguém tem sede, venha a mim
e beba. Beba de Jesus, querido. Beba de Jesus, sabe? Você está fazendo planos para o ano que vem. Você está planejando seu ano que está chegando. E daí talvez você esteja lá com a planilha aberta. E o seu negócio, o que eu vou fazer esse próximo ano? Eu queria te desafiar. Planeje buscar a Deus. Planeje orar bem. Planeje orar melhor. Planeje sua vida de oração, seus pedidos, sua vida com Deus. Talvez seu pedido a Deus vale mais do que os seus esforços, suas ações, seu plano, seu planejamento de trabalho, sabe? Faça seu planejamento, precisa fazer. Mas coloque lá no topo de prioridades, o que eu vou conversar com Deus esse ano? Eu tenho um pedido a Deus esse ano que vem. Eu quero uma coisa de Deus. Deus, eu quero isso do Senhor. O Senhor me inspira, Espírito Santo. Assim como Axa. Faça bons pedidos a Deus nesse ano que chega. Planeje bem. Eu queria terminar com um testemunho. Dá tempo, pastor? Um testemunho rápido. Tem a ver com o meu trabalho. Queria dar um testemunho do meu trabalho. Esse ano que passou, e no momento trabalhando, eu li que num país aí fora, tem esses artigos que falam da realidade fora, tinha um pessoal pegando veia de criança pequena com um acerto muito alto. Eles estavam acertando muito, uma percentagem alta de acerto. E eu vi aquilo, eu li e eu orei. Eu falei assim, Deus, eu quero acertar dessa forma. Eu quero ser essa solução para essas crianças. O que eles fazem que eu não faço? Como é que pode? Como é que dá para acontecer? Me ensina. Me ensina. E decorreu o tempo. No momento lá no hospital, chegou um aparelho de ultrassom, mas faltava uma peça para crianças, um probe que a gente usa para ver as veias, tudo. E eu me comuniquei lá, falei assim, olha gente, será que não dá para ter isso? E uma das responsáveis falou assim, me manda um e-mail, vou encaminhar. E ela foi lá, encaminhou esse e-mail, e passou um tempo, ela me mandou a informação, Jael, seu probe de ultrassom chegou. Eu falei, uau! E queridos, há relatos de que esse é o melhor probe para essa função, a melhor coisa que tem para ver aquelas veias daquela maneira. Nesse inteirinho, veio um pessoal de fora e nos ensinou uma técnica diferente, para pegar veia de adulto até. Nos ensinaram a pegar veia de adulto num frango, pegaram um frango, puseram as bexigas, e a gente vai lá e treina no frango. Bem legal. Mas eu achei que sabia fazer aquilo. Mas depois que eles ensinaram, eu falei assim, nossa, isso é esquisito, é diferente essa técnica, essa coisa estranha, que jeito estranho de pegar a veia das pessoas, jeito estranho. E recentemente eu cheguei lá no hospital, era segunda-feira, e a equipe me chamou para dizer assim, Jael, o pessoal estava tentando aí no fim de semana pegar essas veias, e está muito difícil pegar essas veias das crianças. E aí eu falei assim, tá bom, vou lá também tentar. Mas eu estou a caminho, eu lembrei da máquina, do probe e da tal da técnica, diferente. E eu falei assim, vou juntar essas duas coisas. Peguei, falei assim, olha, medi lá, falei assim, cabe um catéter maior. Eles estão tentando esse pequeno, eu vou tentar esse maior, porque cabe, pelo que está dizendo aqui. Aquela máquina mostra, cabe maior. E o fato é que eu pego aquela veia de primeira, um catéter maior. Fiquei ali todo orgulhoso, mas logo eu lembrei da oração. Eu falei assim, Deus, o Senhor ouviu minha oração. O Senhor atendeu minha oração. O Senhor atendeu minha oração. Queridos, foi bênção. E está sendo agora bênção. Então, eu continuo fazendo. Já estou ensinando os colegas ali a fazer também. Mas sabe, uma oração que o Senhor atendeu. E agora vai ser bênção para as pessoas. Né? Eu podia contar mais testemunhos. Tem mais um testemunho precioso, parecido com esse que o Senhor fez recentemente. Mas eu sei que você tem os seus. E eu queria desafiar você. Tenha uma vida de oração, com fé, queridos. Vamos aprender com Axa. Ela, fé determinada, uma mulher que orou, que creu nas promessas. Queridos, eu tenho promessas do Senhor, as quais estou baseando minhas orações. Eu creio que o Senhor quer nos abençoar assim. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé e orar?
Nesse momento eu queria que você orasse pelo seu planejamento do ano que vem, pela sua vida de oração. Fala com Deus sobre sua vida de oração, sobre seus pedidos, sobre aquilo que você tem. Talvez você pode orar assim: Senhor, o que eu oro, Deus? O que o Senhor quer? Senhor, quais são esses pedidos? Senhor, o que eu devo almejar? Quais são os desejos que eu devo ter para esse ano que chega? O que o Senhor quer fazer? Onde eu trabalho, na minha família, na igreja, como ministério, querido, como ministério. Você vai ser essa fonte de salvação para as pessoas. Fala com Deus: Senhor, eu quero discípulos, eu quero ser uma bênção, Senhor, eu quero levar vidas aos teus pés, usa a minha vida, Deus. Esse tem sido outra classe de pedidos que eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, me usa a minha vida para a tua obra, para o teu querer, usa a minha vida. Então fala com o Senhor sobre isso, faz sua oração. Eu já quero orar também, mas faz sua oração ao Senhor. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos deu suas promessas. Eu te louvo, Senhor, porque tantas são as promessas que há para nós. Promessas de resposta de oração. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos deu o exemplo de Jesus, nos deu as ordens de Jesus, que nós devemos pedir, que nós devemos orar, que nós podemos pedir com fé, com insistência, nós podemos pedir. Ah, Senhor, ajuda-nos, abençoa nossa vida de oração. Senhor, em nome de Jesus, que cada vez mais floresça, Senhor, nossa vida diante do Senhor, nossa vida, Senhor, em que nós vamos estar diante de Ti, insistir por aquilo que importa para o Teu coração, fazer pedidos bons. Senhor, em nome de Jesus, inspira-nos, Senhor, aos melhores pedidos. O Senhor pode dar coisas boas ao Teu povo. Ah, Senhor, renova a fé de cada um de nós. Se alguém está aqui, Senhor, com sua fé, Deus, prejudicada nesses dias, restaura, renova a fé. Senhor, faz de novo crer que o Senhor é um Deus bom, que responde às orações, que o Senhor é um Deus desejoso de abençoar seu povo, de abençoar, Senhor, seus filhos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu abençoo, Senhor, a vida de oração da Tua igreja. Senhor, eu abençoo, Senhor, com orações ousadas, orações, ó Deus, que farão a diferença, que serão bênção aonde o Teu povo estiver. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Em nome de Jesus, nós oramos. Ah, Senhor, se tem alguém aqui, alguém que nos ouve, se tem alguém aqui que não bebe da fonte que é Cristo, a fonte, que passe a beber de Jesus. Ah, que passe a beber da melhor fonte, a fonte que realmente sacia a sede. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Assentem-se um instante, nós vamos ser rápidos aqui. E já estamos encerrando. Glória a Deus. Paulo, na carta de Filipenses, capítulo 3, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que ter alcançado a perfeição. Não sou perfeito, não sou completo. A obra de Deus na minha vida não acabou ainda. Paulo falando, né?